Carlito, que papo é esse dessa história do vídeo do Tacla Duran, que tá todo mundo dizendo aí que foi grande, você fez uma publicação lá no Twitter. Eu fiz uma pesquisa desde antes de ontem, inclusive quem viu meu vídeo sobre o porquê que o Moro não respondeu tão incisivamente o Dino, ficou calado com aquela cara de bunda dele ali, eu expliquei que além de ter materialidade para se comprovar a parcialidade dele, e também para se comprovar que se teve conluio entre o Ministério Público e ele, porque o STF o considerou parcial, e o próprio Dallagnol respondeu alguns ADIs, né, que são alguns processos, alguns PADIs, na verdade, que são processos administrativos, se não me engano é assim que é a abreviação lá dos PADIs. E aí ele ficou calado por esse motivo primeiro, pela questão de que ele sabe que tem culpa no cartório, e porque a materialidade que o Tacla Duran apresenta é muito grande contra o Moro e o Dallagnol, o Zucoloto, o Marlos Arnes, tá? Tudo isso fica claro. Por que eu tô trazendo isso pra vocês aqui de importante? Porque repara, desde 2017 que o Rodrigo Tacla Duran alega que tem material que comprovaria em tese uma ação de tentativa de venda de ajuda envolvendo membros da Operação Lava Jato, e quase ninguém dava bola pra ele. Eu lembro, inclusive, que talvez ali uma das primeiras pessoas, talvez a ouvir o Tacla Duran, talvez uma das primeiras pessoas tenha sido o Paulo Henrique Amorim e também o Guimarães, como é o nome dele, meu Deus, lá do blog da Cidadania. Alguém lembra o nome dele que eu me esqueci agora? O Eduardo Guimarães, se não me falha a memória, que é lá do blog da Cidadania. Porque lá em 2017, por exemplo, olha a matéria que tá publicada aqui, ó. Lá em 2017, na coluna da Mônica Bergamo, deixa eu só separar aqui. Na coluna da Mônica Bergamo, ele já dizia algumas coisas que a gente já sabia que acontecia, mas que muita gente imaginava que não tinha como aquilo ser verdade, porque até aquele momento ali, a Operação Lava Jato, ela era algo quase que sacro. Ninguém podia falar da Operação Lava Jato, ninguém podia criticar a Operação Lava Jato. Tá aqui, ó. A matéria publicada lá em 2017, deixa eu mostrar pra vocês aqui, na coluna da Mônica Bergamo, tá? E aqui é bem importante porque... Por isso que o vídeo, inclusive ontem no canal do Historiador, ficou grande, né? Ficou com mais de 40 minutos. Porque além de eu trazer as provas, o que o Tacla Duran disse que ele tem? Ah, eu tenho um print das conversas do Zucoloto. Isso já era divulgado desde essa época. Tanto que vocês podem acompanhar que existe uma certa leniência ou uma conveniência da mídia para não punir. É o Eduardo Guimarães mesmo, do blog da Cidadania. Exatamente, Carlos Trindade. Inclusive, acho que ele foi um dos primeiros a entrevistar o Tacla Duran, ou foi o Paulo Henrique Amorim, e depois o Jamil Chad, se não me engano. Enfim, eu não lembro exatamente agora, para não ser injusto, eu não vou citar todos. Mas o que é que ele falava já naquela época? Que ele tinha materialidade e muita gente simplesmente ignorava esta materialidade apontada ali pelo Rodrigo Tacla Duran. Tá? Carlito, por que acontecia isso? Boa pergunta. Não faz sentido do porquê disso, já que, em tese, se você tem uma conduta criminosa, esta conduta criminosa, ela é confirmada, você tem ali elementos que comprovem a sua denúncia. Muito obrigado, Carlos Trindade, pelo superchat aqui de R$22. E se você tem ali a comprovação, exatamente, KW, por qual motivo não se checa ao menos o que ele está falando? Tá? E aí o Pedro, o KW lembrou aqui, ó, o Pedro Serrano já deu uma prévia da soltura do Anderson Torres e poderá voltar pra cadeia. Pois é, inclusive ele acredita que a soltura dele foi porque ele talvez tenha falado algo também, né? Ou combinado algo. Rose Facundo, se fosse os lavajatistas nas investigações, esse Torres já tinha delatado até a mãe dele. Isso é sem dúvidas nenhuma, Rose, tá? Eduardo Guimarães, dono do Portal Cidadania, exatamente. Samuel comentou, Carlito, ontem no Inteligência Limitada teve um debate do Orlando Silva versus Arthur Duval. Acredito que seria bom separar cortes do debate. O nome é PL das fake news e PL da censura. Cara, eu vou conversar diretamente com o Vilela para que a gente possa marcar alguma outra coisa lá, porque é lamentável que o Vilela ainda dê espaço pra gente como o Arthur Duval, que não tem nem espaço mais na política, ele tá inelegível. Ele tem de cair no ostracismo, como acontecia na Grécia Antiga, que eram quando as pessoas cometiam crimes contra a democracia, contra a política, ou infringiam direitos que eles tinham como agentes da política, tá? Mas voltando pro caso aqui do Rodrigo Tacla Duran.
E aí, estranhamente, meus amigos, não se dava atenção, e eu falo estranhamente porque é estranhamente mesmo, não se dava atenção ao que o Rodrigo Tacla Duran tinha a dizer. Se ignorava o que o Rodrigo Tacla Duran tinha a falar, male-male, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, né? Male-male, quando se ouvia alguma coisa, era sempre, cadê Lele? Era sempre relacionado, por exemplo, a questões que envolvem ali. Tela principal, só um minutinho, gente, tá? Vamos ver, criar. Tela principal, ler comentário, tela principal, vamos ver. Criar, pronto. E era como se o que ele estivesse falando não tivesse valor nenhum. Por quê? Porque por mais que ele apresentasse materialidade, prova, a grande mídia tratava ele como o Moro queria, que era como um criminoso. Porque era assim que a mídia queria tratar o Tacla Duran. Mas vamos ver aqui alguns materiais que eu já mostrei lá no meu canal, inclusive, porque é muita coisa, o vídeo, pra gente não estourar o horário aqui da nossa live, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Matéria lá de 2017, publicada na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, dia 27 de agosto de 2017. Preste atenção nessas datas, porque a gente vai começar a ver algumas coisas importantes, as datas que eu vou estar citando aqui, certo? Advogado acusa amigo de Moro de intervir em acordo. Esse aqui é o Carlos Zuccolotto, Moro, pessoal do Skank aqui, a Rosângela Moro, certo? Olha o que diz aqui na época o Tacla Duran. O advogado Rodrigo Tacla Duran, que trabalhou para o Odebrecht de 2011 a 2016, acusa o advogado trabalhista Carlos Zuccolotto Júnior, amigo e padrinho de casamento de Sérgio Moro, de intermediar negociações paralelas dele com a força-tarefa da Operação Lava Jato. Carlito, ele falou isso de boca? Não, ele mostrou provas. Tá aqui o print, tá? Tá aqui os prints, ó. Aqui em cima, Carlos Zuccolotto. Eu vou ler pra vocês, inclusive, esses prints aqui que ele tirou, tá? Ele também mandou aqui um relatório que ele fez com a perícia feita lá na Espanha, que comprova que os documentos foram printados aqui, ó, no dia 25 de maio, 24 e 25 de maio. E ele diz aqui na entrevista, inclusive, que no dia 27 de maio, ele recebeu um e-mail do tal Robinho, que é aquele amigo lá do Deltan Dallagnol, tá? Mas vamos seguir aqui. Amigo e padrinho, a mulher de Moro, perdão, da Força Tarefa da Lava Jato. A mulher de Moro, Rosângela Moro, já foi sócia do escritório de Zuccolotto. O advogado é também defensor do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que inclusive foi um dos citados pelo Tacla Duran no depoimento agora, como sendo em tese um dos beneficiários desse suposto acordo, que ocorre no STJ, Superior Tribunal de Justiça. As conversas de Zuccolotto com Tacla Duran envolveriam abrandamento de pena e diminuição de multa que o ex-advogado da Odebrecht deveria pagar em um acordo de delação premiada. Em troca, segundo Duran, Zuccolotto seria pago por meio de Caixa 2. O dinheiro serviria para cuidar das pessoas que o ajudaria nas negociações. Segundo correspondência entre os dois, que o ex-advogado da Odebrecht diz ter em seus arquivos, que é os prints que eu mostrei e vou ler daqui a pouco para vocês. As informações e a transcrição da suposta correspondência estão em um livro que Duran está escrevendo e que pretende lançar até outubro, isso em 2017, tá? A Folha teve acesso à íntegra, eu nem sei se ele lançou, acho que ele não lançou esse livro, a íntegra do texto que foi publicado e depois retirado da internet. A assessoria de Tacla Duran confirma que a obra é dele, diz que o texto foi postado na rede por engano, mas que será republicado em breve sem alterações substanciais em seu conteúdo. Zuccolotto nega as acusações. Os procuradores citados por Tacla Duran afirmam que nem sequer conhece o advogado amigo de Moro. O juiz diz que Zuccolotto é sério, Moro, tá? Dizendo que o Zuccolotto é sério e competente. Afirma ser lamentável que a palavra de um acusado foragido da justiça brasileira, o Tacla Duran, seja utilizada para levantar suspeitas infundadas sobre a atuação da justiça. Tacla foi acusado de lavagem de dinheiro e de formação de organização criminosa pelo Ministério Público Federal. O advogado tentou fazer delação premiada, mas as negociações fracassaram. Ele teve a prisão decretada por Moro, olha só, no final de 2016, em novembro, se não me falha a memória, em novembro, tá ali, ó. E chegou a ser detido na Espanha em novembro de 2016 e em janeiro foi libertado. O Brasil pediu a extradição, mas a Espanha negou, porque o Tacla Duran ele tem dupla cidadania e, se não me falha a memória, a Espanha também não extradita os seus nacionais. Desde então, ele vem dando entrevistas com acusações à Lava Jato e ao Odebrecht, conforme a Folha publicou. Ele diz que a empreiteira fraudou documentos apresentados em seu acordo de delação premiada.
Na paralela, o que acontece na paralela? No texto publicado na internet, ele afirma lá que teve, afirma que entre março e abril de 2016, tratou das investigações da Lava Jato com o Zucoloto. E aqui eu acho que ele confundiu a data, não foi abril, foi provavelmente, na verdade, ele deve ter tratado com o Zucoloto em março e abril pessoalmente, ou por telefone, e em maio ele tratou por mensagens, tá? Que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele alega, inclusive, que estava lá nos Estados Unidos. O Carlos Zucoloto, então, iniciou a negociação paralela, entrando por um caminho que jamais imaginei que seria e que não apenas colocou o juiz Sérgio Moro na incômoda situação de ficar impedido de julgar e deliberar o meu caso, como também expôs os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, escreveu Duran. Ele disse que estava nos Estados Unidos e, por isso, a correspondência entre os dois ocorreu através do aplicativo de mensagens WIRC, que criptografa e pode ser programado para destruir conversas. Ao se prontificar e me ajudar, segue lá o Duran, Zucoloto explicou as condições, que as condições eram não aparecer na linha de frente. Revelou ter bons contatos com a Força Tarefa da Lava Jato e poderia inclusive trabalhar nos bastidores. Antes que Zucoloto entrasse no circuito, segundo ainda o texto de Duran, o procurador Roberson Pozobon, olha só, o Robito, é esse aqui, teria proposto que ele pagasse uma multa de 15 milhões de dólares à justiça. Duran disse que não aceitava a proposta. Depois de fazer suas sondagens, Zucoloto conversou comigo pelo IRC, afirma o delegado lá, o Tacla Duran, né, o advogado. Na suposta correspondência, Zucoloto mandou mensagens ali falando que conseguiria um desconto, inclusive ver se fecharia em 5 milhões de dólares. E aí o que acontece? Pra gente pular aqui algumas coisas que senão a gente vai passar muito da live, mas pra vocês entenderem. Segundo Duran, ele teria topado em tese, né, que o Zucoloto intermediar aquilo ali. E eu vou mostrar as mensagens, porque esse trecho aqui fala das mensagens, né? Eu vou mostrar as mensagens para vocês lerem diretamente as mensagens. E aí Duran diz o seguinte, que de fato, os procuradores Júlio Noronha e Roberson Pozobon enviaram por e-mail uma minuta de acordo de colaboração com as condições alteradas, conforme o Zucoloto havia indicado em suas mensagens. Só que aconteceu uma recusa do Tacla Duran, por quê? Ele teria recebido a proposta no dia 27 de maio de 2016, guardem essa data, tá? Porque essa data bate com as datas que as mensagens foram trocadas supostamente entre Zucoloto e Tacla Duran, certo? Ele teria recebido a proposta no dia 27 de maio de 2016, uma sexta-feira, e teria que voltar ao Brasil 3 dias depois para assinar o acordo. Sozinho na minha casa na Flórida, o Tacla Duran falando, pensei muito sobre isso e decidi que não assinaria nem voltaria ao Brasil, afirma Duran. Ele diz ter enviado um advogado para representá-lo na reunião. Ao serem informados da minha recusa em admitir crimes que não cometera, os procuradores de Curitiba não quiseram mais conversa e encerraram as negociações. Diz o Tacla Duran. Foi o último contato, afirma ele, em relação a tudo o que aconteceu. E aí, como eu já disse, o Zucoloto nega, o Moro nega, mas olha as mensagens aqui, ó. Estas são as mensagens aqui, certo? Divulgadas lá no IRC. Eu vou aumentar o tamanho aqui para que a gente consiga ler, ó. Tá aqui, ó. Carlos Zucoloto. Amigo, tem como melhorar essa primeira? Não muito, mas tem um pouco. E aí o Tacla Duran fala, não entendi. E aí o Carlos Zucoloto, ou CZ, supostamente fala, tem como melhorar um pouco essa primeira proposta? Não muito, tem interesse? E aí o Zucoloto, e aí o Tacla Duran fala que sim, ou seja, o Zucoloto supostamente chega pra ele e fala assim, ó, eu tenho como melhorar essa proposta dos 15 milhões. Não muito, mas eu tenho como melhorar. E aí o Tacla Duran fala, como seria? Aí olha o que o Zucoloto supostamente fala. Meu contato vai conseguir que o Dedê entre na negociação. Carlito, quem seria o Dedê? Supostamente o Deltan Dallagnol. E aí segue aqui, ó, na negociação, né? Certo, e o que dá para melhorar? E aí o Zucoloto fala, vou insistir que altere o fechado para domiciliar e diminuir a multa, ok? E aí o Tacla pergunta, para quanto a multa? A ideia seria diminuir para 1/3 do pedido, ou seja, se a multa era 15 milhões de dólares, como aparece aqui na matéria da Mônica Bergamo, a multa seria aqui, ó, cadê? 15 milhões de dólares. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. 15 milhões, cadê você? 15 milhões. Deixa eu só mostrar pra gente conectar tudo, tá, gente? Cadê, meu Deus?
A multa era 15 milhões de dólares. Tá aqui, ó. A multa inicialmente era 15 milhões de dólares, tá? Antes que Zucoloto entrasse no circuito, segundo ainda o texto de Duran, o procurador Robertson Pozzobon teria proposto que ele pagasse multa de 15 milhões de dólares. Então, supostamente o Zucoloto falou aqui que conseguiria reduzir para 1/3, de 15 para 5. Então aqui, ó, a ideia seria diminuir para 1/3 do pedido e você paga mais 1/3 de honorários para poder resolver isso. Ou seja, ele pagaria 1/3 de propina, né, supostamente, cerca de 5 milhões de dólares, e outro terço em tese do acordo. Ainda sairia no suposto caso ali, economizando 5 milhões de dólares, que daria ali aproximadamente nos valores de hoje, cerca de 25 milhões de reais. Entende? E aí o Tacla Duran fala, ok, mas pago para você os honorários? E aí o Carlos Zucoloto, supostamente, né, diz sim, mas por fora, porque tenho que resolver o pessoal que vai ajudar nisso. Fazemos como sempre. A parte maior você me paga por fora. Aqui eu queria saber, fazemos como sempre o quê? Porque aparentemente esse fazemos como sempre, pra mim dá a entender que o Zucoloto já negociou, né? Se é o Zucoloto aí supostamente, já teria negociado em outras ocasiões para o Tacla Duran, junto com a Força Tarefa da Lava Jato ou em outras coisas. E aí segue aqui, ó. Sim, mas eu vou pagar por fora, tararã, você me paga por fora. Vão te mandar uma minuta com a alternativa de valor. Caso o valor de fora esteja bloqueado, aí você paga em reais. Quando você lê, você vai entender. E aí segue embaixo aqui ele falando. Tudo bem? Como foi? Fizeram alguma proposta já? O Zucoloto perguntando ao Tacla Duran, tá? O Zucoloto perguntando ao Tacla Duran. Fora que contar em cima de um monte de coisa, nada a ver, que não tenho responsabilidade. Entendo. Vou encontrar... Cadê? Vou encontrar a pessoa por esses dias para melhorar isso com o Dedê. Estão me pedindo 15 milhões de dólares de multa com base em um assunto normal, sem crime. E é muita coisa isso. Me dá uns dias que vou falar com o Dedê. Não tá necessariamente na ordem cronológica aqui, tá? Porque se vocês observarem aqui, deixa eu ver aqui no relatório que ele vai dizer aqui em que ordem cronológica está. Vamos lá, o print 1, aqui é o relatório, tá? Vamos entender aqui a cronologia pelo relatório aqui, ó. O relatório que o Tacla Duran fez lá na Espanha, em Madrid, documento formal, tá? Reconhecido aqui, ó. Quem fez esse material? Rodrigo Tacla Duran contratou, o perito judicial foi o Castor Iglesias Sanzo, e aqui ele traz tudo que foi analisado, como se checou, as imagens, e como é que ele comprovou que as imagens eram daquele período. Porque ele pegou os artigos originais do Tacla Duran, tá? Incluindo aqui, ó, cadê o que fala dos 15 milhões? Tá aqui, ó. O primeiro é porque lá não tá na ordem, tá? Esse aqui não tá na ordem, os prints que estão aqui. Eles não estão na ordem cronológica, a ordem cronológica é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui, que o Tacla Duran fala que teria tido a proposta de 15 milhões de dólares e que ele não tinha aceitado. E aí o Tacla Duran fala, começa daqui, ó, é porque eu li de baixo pra cima, tá? Cadê? Ela começa daqui pra cima, tá? É daqui pra cima que começa o diálogo, certo? É porque eu li de cima pra baixo, mas é de baixo pra cima que começa. Vocês podem ler depois que eu vou disponibilizar pra vocês também.